Vamos juntos, esse assunto te interessa, você que tem seu pai, sua mãe, que de vez em quando reclamam aí de um zumbido no ouvido, ou estão começando a pedir para você repetir muitas vezes as palavras, vamos juntos que hoje é dia de aprender sobre essa perda auditiva e o que a gente pode fazer com ela. Bom, com o passar dos anos, a nossa audição entra mesmo em processo de envelhecimento. Cientificamente, o processo provocado pelo desgaste fisiológico das células auditivas recebe o nome de presbiacúsia. Normalmente, esse problema ocorre a partir dos 60 anos. Eu disse normalmente, porque pode acontecer um pouco antes. Vamos ver. Para entender melhor esse assunto, nós vamos conversar com a otorrinolaringologista, doutora Alana Filgueiras. E você já sabe, né? Para participar desse programa, você pode mandar aqui para a gente a sua mensagem através do WhatsApp. O número é o seguinte, código de área 12 982660004. Mas só presta atenção aqui que o nosso DDD é 12, tá? Se você colocar outro DDD, sua mensagem vai chegar para outra pessoa sem fazer a participação aqui no Vida e Saúde. Dá uma conferida aí. Só que hoje tem novidade, porque você também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, desse lado aqui, ó. Para esse QR Code que está aparecendo aqui e você vai abrir o seu WhatsApp direto no canal de comunicação aqui com a gente. Legal, né? Vamos aproveitar essa inovação para falar, para tirar suas dúvidas aqui com os especialistas do Vida e Saúde. Doutora Alana, bem-vinda ao Vida e Saúde, muito bom recebê-la aqui, falando desse assunto tão importante para a nossa saúde. Obrigada, viu? Que isso, Andy, que eu tenho que agradecer a todos vocês que estão ligados aí com a gente e espero poder tirar o máximo de dúvidas possíveis. Vamos, com certeza. Eu já começo perguntando, doutora, a gente falou aqui que a partir dos 60 anos é comum ou é natural a gente começar a perder a audição, mas tem gente que anda perdendo antes disso. O que é considerado normal? A gente tem uma idade, que seria uma idade inicial da perda de audição? Então, o normal é a gente chegar mais ou menos ali nos 60, 65 anos e a gente começar uma perda auditiva fisiológica, que é o esperado para todo ser humano. A grande maioria dos pacientes com 75 até 70% deles já tem um grau de perda auditiva esperada para a idade. Assim como todo mundo acaba usando um pouco de óculos durante a velhice, o ouvido também funciona da mesma maneira. Tá. A gente tem duas telas aqui mostrando a curva da perda de audição que eu queria que você explicasse para a gente o que seria o natural e o que seria, de repente, uma presbiacúsia avançada, né? Essa é a normal. Isso, no gráfico a gente consegue ver onde está verde, os 20 anos, é o habitual, normal da juventude, então a gente não tem perda auditiva alguma. Quando vocês vão vendo essas curvas baixando, isso aí são sons agudos, tá? Então aqui são aqueles sons muito altos, de alta frequência, sonzinhos finos, que é o normal da perda auditiva da idade. É a gente começar a diminuir a nossa percepção auditiva para sons agudos. Uhum. Então o normal seria mais essa linha aqui, ó, essa linha escura, onde a gente está perdendo essa audição mais tranquilidade, sem ser tão rápida, né? Quando você olha na linha vermelha, a gente tem uma perda auditiva ainda aceitável, tá bom? Nos 40 anos, o normal é a gente já ter o início dessa perda auditiva. Na verdade, é muito leve, então é praticamente totalmente imperceptível pela maioria dos pacientes. Tá. Agora, uma perda mais adiantada, a gente tem um outro gráfico que a gente percebe uma queda bem brusca, né? Acelerada. Felizmente, a gente está vendo isso com mais frequência do que o habitual, tá? Então, devido a essa quantidade de exposição a ruído que nós estamos vivendo hoje em dia, e cada vez mais cedo, infelizmente, essas curvas estão se acentuando. Então, se você vê nessa curva com 60 anos, eu já tenho uma pessoa com uma perda auditiva total, né? Não é isso que a gente espera de jeito nenhum. Com 60 anos, a gente ainda quer uma pessoa extremamente independente na sua audição, sem ter uma perda tão grave. Tá. Quando você diz, doutora, que você tem visto isso com cada vez mais frequência, a gente se preocupa, porque os nossos sentidos são imprescindíveis para a nossa sobrevivência e fazem muita falta. A gente, infelizmente, parece que só dá valor quando a gente começa a ter essa perda. Dá valor, eu digo, no cuidado, né? Então, a gente separou aqui algumas dicas, na verdade, que você vai poder nos explicar sobre como a gente pode cuidar para que a gente retarde o máximo possível essa perda auditiva. Vou começar aqui, doutora, com a alimentação. Olha aí, insira alimentos ricos em sua dieta.
Dá uma dica pra gente, que tipo de alimentos, que riqueza é essa que você quer tirar da nutrição, doutora? Então, tem um nutriente que o nosso ouvido ama, tá? Chama ácido fólico. Então, todos os alimentos ricos em ácido fólico são muito bons para a nossa audição. E aí a gente pensa muito principalmente nas leguminosas. Então, ó, o prato de hoje já é uma ótima pedida para quem tem perda auditiva. Então, as abóboras, se você pensar em um alimento riquíssimo em ácido fólico, a gente pensa no aspargos, no brócolis, mas a gente também consegue achar isso nas carnes. Então, o fígado é uma das carnes que mais tem ácido fólico no nosso meio, mas todas as leguminosas em si a gente acha, sim, bastante ácido fólico. E aí, outros alimentos, pensar em vitamina C, ela não trata, mas ela consegue dar uma desacelerada nesse processo. Então, todas as frutas riquíssimas em vitamina C conseguem isso. E a gente pensa também muito no zinco. E aí a gente pensa mais nos alimentos como peixes, né, os frutos do mar, que tem bastante riqueza nesse mineral. Tá, legal. Então, dieta variada, gente, dieta rica em nutrientes. Doutora, cuide do seu canal auditivo. Quando você fala isso aqui, você fala fazer uma limpeza uma vez por semana, usar ali uma haste para limpar. O que você quer dizer com esse cuidar do canal? Olha aí, a doutora já dando bronca. Essa é um grande problema que a gente tem no dia a dia. Eu não sei quando foi que criaram o mito que cera é sujeira. Gente, não tem necessidade nenhuma de limpar o ouvido. O cerúmen, a cera, essa secreção que é colocada dentro do nosso ouvido pelo nosso próprio corpo, é uma defesa do nosso organismo. Então, ela protege a gente contra bactérias, vírus, corpos estranhos. Então, quando o inseto quer entrar, não consegue entrar por causa da sua cera. Além de tudo, ela tem um aspecto, uma forma mais oleaginosa, onde ela hidrata a pele do conduto. Então, quando o paciente começa a retirar isso de alguma forma, você perde toda essa proteção. E, infelizmente, é o mais comum ver as pessoas tentando limpar. Então, não quer fazer, quer manter o seu conduto auditivo saudável? Não faça nada. Deixa ele quietinho lá, não enfie nada dentro dele. Tá, isso vale para grampo, isso vale para tampinha de caneta, mas tem gente que fala, mas eu tenho coceira no meu ouvido, como é que eu faço? Então, a coceira, na verdade, ela é um ciclo vicioso. Então, imagina quando a gente está naquele inverno que está muito seco. Se a gente não hidrata a pele, ela coça. A mesma coisa acontece com o nosso canal. Se você está tirando toda essa cera, ele está ficando mais ressecado, automaticamente vai ficar coçando. Então, o que a gente faz? Não tira a cera. E se tirou já muito e continua com coceira, a gente tem que esperar essa cera ser formada novamente no conduto auditivo, mas até lá a gente pode fazer uso de algumas medicações ou de algumas receitinhas caseiras que, hidratando aqui, ó, fora só da nossa orelha, com óleo Johnson, qualquer óleo que você tem em casa, a gente consegue sim fazer uma hidratação dessa pele e evitar a coceira, sem cutucar lá dentro. Legal, então dica de ouro aqui da especialista de hoje, nada de cutucar a sua orelha, de coçar e nem de limpar. Deixa essa limpeza, de repente, para um especialista, porque tem gente que realmente precisa, de repente tem uma produção de cera muito maior do que o normal, e aí o especialista, o otorrino, é que vai indicar a conduta, né, doutora? Isso, no consultório, quando a gente tem aqueles pacientes que já produzem mais cera do que o habitual, então acabam sofrendo com diminuição na perda auditiva, é um paciente que acaba ouvindo zumbido no ouvido só por causa da cera, a gente pode sim retirar isso no consultório de forma segura, às vezes por método de lavagem, ou a gente só retira por curetagem, mas de uma forma bem segura, sem que tenha nenhum acidente de percurso, que o paciente restaure totalmente a saúde auditiva depois disso. Tá clara. Vamos para o próximo cuidado, doutora. Tem bastante gente interagindo aqui com a gente. Aqui está falando de praticar atividade física. O que isso tem a ver com o cuidado com a nossa audição, doutora? Por quê? Bom, na verdade, a gente pensar que um hábito de vida saudável ele é bom para tudo, né? Nossa orelha não está além disso. Então, exercício físico e uma boa alimentação fazem com que a gente tenha uma boa oxigenação lá da orelha. A nossa orelha, se a gente pensar lá dentro, que a gente chama de orelha interna, é um órgão extremamente pequeno e que os vasos sanguíneos são muito estreitos. Então, eu preciso de uma ótima oxigenação
para que esse meu órgão se mantenha totalmente vivo de forma adequada. Então, o exercício físico faz isso, né? A gente aumenta a nossa atividade, a gente aumenta a oxigenação, os vasos sanguíneos ficam saudáveis, a gente não tem aquela gordura que pode tampar algum vasinho, como tampa lá no coração, a gente também pode ter isso dentro da orelha. Então, tudo isso faz melhorar a qualidade auditiva a longo prazo. Legal, então mais um incentivo aí para você fazer atividade física. Eu também, viu, gente? Olha aqui, próximo cuidado, pratique o reconhecimento de sons. A gente faz brincadeira com criança, normalmente que está aprendendo a andar. Por que é tão importante o adulto também praticar esse reconhecimento de sons, doutora? Isso a gente comenta bastante para quem tem idoso dentro de casa, tá, gente? O idoso, ele passa por um problema muito grande quando ele começa com esse processo da presbiacusia, que é essa perda auditiva fisiológica. Se ele não for bem tratado, bem cuidado, a gente percebe que eles se isolam, porque eles se envergonham. Eles, às vezes, por vergonha, não querem usar o aparelho. Por vergonha, eles não querem mais ir na esquina conversar com o vizinho, porque eles sabem que que ele não vai entender direito e vai se passar muitas vezes por bobo. Então, o que a gente pede? O paciente começa a treinar. Então, se você vai falar com algum idoso, você vai falar torta, não muda a palavra para prato ou o que está lá no forno, não, fala torta na frente dele, ele precisa ver o seu lábio se mexendo. Agora a gente tem um problema enorme com as máscaras, eles precisam ver o seu lábio, então o paciente idoso ele tem a habilidade de enxergar com mais facilidade os movimentos labiais, porque a audição está um pouco comprometida, então o ideal é você ficar fazendo treinamento de sons. Então, se você usa a palavra torta, repita ela várias vezes durante o seu dia. São as palavras do seu dia a dia. E o ideal é que quem mora com essa pessoa não fique mudando de palavra para que ela não se sinta nem desconfortável e não entenda o que está se passando dentro de casa. Legal. Boa dica. Doutora, temos mais um cuidado aqui. Tenha cuidado com os fones de ouvido. Esse é o problema do século, né, gente? A Organização Mundial de Saúde, ela prevê que até 2050 nós tenhamos quase 70% da população com um grau de surdez, mesmo os jovens, tá? Caramba! Não só os mais velhos. O que está acontecendo? As pessoas não são estimuladas à tela, então é o celular, é o tablet, televisão, muito cedo. O estímulo audiovisual está sendo muito precoce e muitas vezes sem supervisão. Então, essas crianças ficam ouvindo sons em atitudes muito altas, então elas ficam botando fone de ouvido e isso faz com que a gente tenha lesões lá na cóclea, dentro da nossa orelha, no órgão auditivo, muito precocemente. Então, os fones de ouvido, nós temos em média de 4 tipos, tá? A gente tem aqueles que a gente coloca dentro do ouvido e ele veda, tem uma esponjinha dentro que ele veda o barulho. A gente tem os mais habituais, que são os auriculares, que a gente só coloca lá dentro, a gente não tem uma borrachinha nele. A gente tem os que a gente só apoia na orelha, que nós chamamos de auriculares. E a gente tem aquele que vira tipo uma concha dentro da nossa orelha, né? Que cobre tudo. E qual é o melhor? O melhor, gente, é a concha, tá? Por quê? Porque ela consegue diminuir o barulho que está de fora, que a gente chama de ruído externo. E aí você tem uma diminuição na competição. Então, na hora que eu estou escutando um barulho, eu quero competir com o outro. Então, eu aumento o volume do meu som. Quando eu não escuto barulho externo nenhum, por exemplo, quando está à noite você não tem barulho nenhum, então o som muito baixinho já é suficiente. O que esses fones de ouvidos de concha fazem é exatamente isso. Ele tira o barulho externo e você não precisa competir com esse barulho. Entendi. Então, o ideal ainda é usar um que tem uma tecnologia chamada de, no inglês, noise cancelling, mas a gente chama de cancelador de ruído, que é hoje uma tecnologia extremamente eficaz, onde a gente liga um botãozinho e ele desliga todo o barulho externo. E você consegue colocar o seu celular, o seu tablet, o que você estiver assistindo num volume muito baixo, que é o ideal que os pais hoje estejam colocando seus filhos para utilizar. E o mínimo possível de hora com som. O que você puder fazer de repouso auditivo é o ideal. Gente, muito legal essa explicação da doutora Alana aqui, porque é necessário. Adultos e pequenininhos, por favor, tomem cuidado com isso, porque a previsão não é boa, mas a gente não quer fazer parte dessa estatística negativa. Doutor, o último cuidado aqui é o trabalhe o seu foco em lugares ruidosos. Explica pra gente essa dica, doutora. Então, se vocês pensarem numa máquina fotográfica e você quer dar o zoom em algum lugar, você consegue aumentar aquele zoom e focar somente a imagem onde você quer.
A nossa orelha funciona da mesma forma. Se a gente tem 3 televisões ligadas e cada um no canal, se você forçar a sua cabeça a focar em uma delas, você consegue excluir todo o barulho. Nossa cabeça tem essa capacidade. Por exemplo, a todo minuto nós estamos escutando a nossa respiração, o nosso batimento cardíaco, um barulho que está acontecendo lá fora, o barulho de dentro de casa, mas mesmo assim você está focando na sua atividade. Uhum. O ideal é que a gente faça isso, porque do contrário, o nosso cérebro entra em confusão e você acaba não tendo distinção dos sons. Então, sempre que o ideal é que você se permita estar num ambiente sem muito ruído externo, o máximo possível de isolamento acústico. Então, se você vai estudar, não estuda na mesa da sala com seu pai ouvindo televisão, com a sua mãe muitas vezes na cozinha, ou alguém está lavando louça, alguém está passando roupa. Não, vai para um ambiente mais quietinho, sem muito barulho, para você não ter que competir. Tá. Se isso for impossível, que você tem realmente que conviver nesse barulho, então o ideal é que você pense e foca naquele local que você está estudando, que você está assistindo. Entendi. E tenta prestar atenção só nele, que aí o resto do barulho ele vai ser isolado. Boas dicas que a doutora Alana acabou de passar aqui pra gente. Agora é o seguinte, chegou bastante interação. Vamos colocar na tela aqui o Antônio de Castanhal do Pará. Eu tenho zumbido há mais de 3 meses. É normal? Existe remédio caseiro para parar? Olha o pedido de socorro do Antônio aqui, doutora. Então, Antônio, zumbido não é normal, tá? E o zumbido é uma doença que ela pode ser multifatorial, ou seja, vários fatores podem estar causando a mesma coisa. Qual a doença mais prevalente? Perda auditiva. Então, muitas vezes, o zumbido é o primeiro sintoma da perda auditiva, nosso primeiro sinal de alerta. Antes mesmo de você perceber que está perdendo a audição, o zumbido já pode aparecer. Então, tem que procurar um profissional. Remédios caseiros. Eu não posso te indicar remédio caseiro, porque primeiro a gente tem que saber a causa. Sim. Então, pode ser uma disfunção aqui, ó, da articulação temporomandibular, Uhum. pode ser uma cera dentro do ouvido, pode ser uma perda auditiva, enfim, são inúmeras causas. Então, quando souber a causa, a gente consegue fazer um tratamento adequado. Tá bom. Mais uma interação na tela. Renata, de São Caetano do Sul. Meu avô tem 81 anos e já perdeu parte da audição. Só que o que mais o incomoda é um barulho que ele diz ter dentro do ouvido. Existe alguma relação entre essas duas situações? Tem como curar esse barulho? Mais um pedido de socorro da Renata aqui para o seu avô, doutora. Bom, então é como eu falei, né? O primeiro sinal que você está perdendo a audição, na grande maioria dos pacientes, é o zumbido. E realmente ele pode continuar se perpetuando e até piorando com o decorrer do tempo. Tá? Então, quanto mais perda auditiva, muitas vezes maior o zumbido. Como é que a gente pode vencer o zumbido? Com o aparelho auditivo é uma das ótimas receitas que a gente tem, porque o aparelho auditivo, além de aumentar o som que você vai receber, como se a sua orelha tivesse ficado sadia novamente, ele consegue bloquear alguns ruídos. Então, a gente consegue fazer diminuir muitas vezes o zumbido nesses pacientes. Tá. Outra coisa que alivia muito é você aceitar o zumbido. O zumbido é uma doença muito também daqui, ó, precisa de apoio da nossa cabeça. Porque se a gente não aceita ele bem, essa resposta negativa que a gente dá ao zumbido faz ele piorar. A gente alimenta ele para se tornar cada vez pior para a nossa percepção. Então, existem algumas terapias que a gente pode fazer, tanto sonora, com alguns barulhinhos. E eu sempre recomendo para meus pacientes barulho do mar, barulho de chuva. Você dormir com um CD ou com alguma musiquinha que tem esses barulhos de fundo ajudam muito a você esquecer o seu zumbido. Tá. Ótimas dicas que a doutora Alana está passando aqui para a gente em pouquinho espaço de tempo. Agora, doutora, a gente preparou aqui alguns fatores de risco. Eu queria que a senhora falasse rapidamente sobre eles. O uso de cocaína vai acelerar a perda auditiva? Vai sim. A cocaína ela é um importante vasoconstritor dos vasos sanguíneos. Então, vai deixar de chegar oxigênio dentro da nossa orelha também, fazendo com que você tenha perda auditiva. Mais um, então, desestímulo aqui para o uso dessa droga. Tabagismo? Mesma coisa, né? Tudo que faz mal para os nossos vasos sanguíneos, o tabagismo é uma das principais causas de perda auditiva hoje, porque ele diminui o nosso calibre, ele faz mal para os nossos vasos sanguíneos, então não chega oxigênio suficiente lá, fazendo um estresse oxidativo enorme. Chega de cigarro, gente. Meningite, doutora, essa inflamação, ela pode também acelerar a perda auditiva?
Pode. A meningite hoje é uma das grandes causas que nós temos de perda auditiva que não tem cura mais, a não ser com o paciente implantado, né, fazendo implante coclear, porque ela pode fazer com que a nossa cóclea fique toda em forma de osso em si, ao invés do seu formato mais oco por dentro. Então, ela é uma importante causa ainda hoje de perda auditiva. Doutora, o uso crônico de medicamentos. Que medicamentos seriam esses, doutora? Isso é muito importante, gente. Nós temos principalmente 3 classes. Os antibióticos, com a classe dos aminoglicosídeos, é o principal que causa perda auditiva hoje. A gente também tem as furosemidas, que é um medicamento que principalmente quem tem pressão alta pode tomar, que ele faz com que a gente solte mais água pelo xixi, né? São os diuréticos, ele pode fazer isso também. Então, o AS também tem esse poder, mas principalmente os antibióticos, e lembrar de quem está fazendo quimioterapia também pode acontecer isso. Tá. Doutora, hipertensão, você acabou de explicar aqui, talvez pelo uso de medicamentos, né? Quimioterapia também pode, doutora, ser um gatilho aqui, um fator de risco? Exato, a cisplatina, principalmente, que é uma medicação que a gente usa durante os processos de quimioterapia, ela é tóxica aos ouvidos, como algumas outras medicações também são tóxicas e pode fazer uma surdez irreversível. Tá, aqui tem que trabalhar junto com o seu terapeuta aqui, qual dos males o menor, né, doutora? Diabetes. Exato. Também, olha, entra aqui na lista de gatilhos. Isso, diabetes, pressão alta, tabagismo, é praticamente todos pelo mesmo mecanismo, né? Então, eu faço uma lesão lá na minha camada interna da minha artéria e das minhas veias, fazendo com que eu tenha uma pouca vascularização dentro da minha orelha. Então, tudo isso leva, sim, a um desgaste do teu canal, do teu processo auditivo, diminuindo a audição. Doutora, a última observação aqui, otite média, o último fator de risco. Sim, principalmente na infância, os pacientes que têm otite média crônica, né? São os pacientes que fazem infecções de repetição durante o seu processo de vida inteiro. Eles vão acabar tendo, sim, são consequências graves à sua audição, comprometendo ali a parte da orelha média, onde tem os ossinhos do ouvido, e eles acabam tendo, ou até propiciando uma infecção da orelha interna, através eles levam a bactéria para dentro da orelha, e aí você tem graus enormes de perda auditiva devido às otites. Doutora Alana Filgueiras, otorrino aqui, que nos ajudou a compreender bastante sobre perda auditiva. Quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde. A gente se encontra em breve aqui falando sobre outros assuntos relacionados a essa área. Obrigada, doutora. É isso, eu que agradeço a todos vocês. Que todo mundo tenha uma ótima tarde nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, né? Vamos juntos aqui com Vida e Saúde. Bom, você sabe que aqui no Vida e Saúde a gente quer sempre o seu melhor e por completo. E pensando nisso, nesse mês de agosto, você já sabe, né? A gente preparou uma super promoção para você se beneficiar dos produtos da Novo Tempo. É isso mesmo, tem camisetas, CDs, DVDs, dos mais antigos aos mais recentes e muito mais. E o melhor de tudo, cupom especial de 15% em todos os produtos para você que sempre acompanha o Vida e Saúde. Então acesse agora mesmo novotempo.com/gravadora ou liga aqui pra gente. O número é 0300 789 1111 e no final da compra você adiciona lá o cupom VS15. Não perde não essa oportunidade de levar a Novo Tempo para sua casa. E no próximo bloco tem claramente com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos e ele vai falar sobre alguns dos mitos no comportamento dos filhos de pais separados. Assunto super relevante aqui. Ainda tem essa receita de creme de abóbora, beterraba e cenoura. É Vida e Saúde, gente, e é já já.